Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Estamos falando de um assunto muito importante, o inventário. Vamos entender tudo isso? Vamos entender como que funciona? Como que eu faço? Então vamos lá. Quando eu falo de inventário, é um procedimento, anotou? Procedimento, que deve ser feito em até 60 dias após o óbito. Então um parente morre, você tem que fazer o inventário em até 60 dias. Existe uma discussão, o Código Civil fala em 30, o Código de Processo Civil fala em 60. Prevalece o último código, porque ele é mais recente, então 60 dias. Eu faço o inventário em 60 dias para não pagar multa. Multa. Porque eu posso fazer o inventário do meu falecido, parente falecido, quando eu quiser. Só que vai ficando mais caro, porque tem multa. Por isso a orientação é você fazer em 60 dias para não ter multa. De 60 dias a 180 dias, a multa é X. Passou 180 dias, a multa é ainda maior. Quem cobra essa multa é o Estado, não é o Poder Judiciário. E multa do quê? Do tributo, causa mortes. Quando você faz um inventário, esse procedimento inventário, você tem que recolher tributos, causa morte. Esse tributo é pago com base no valor dos bens, no conjunto de bens. 1, 2, 3, 4, no conjunto de bens. Eu somo todos os bens, fecho a conta e passo a régua, como diz o João Canabrava, né? A somatória desse bem, desse patrimônio, eu vou fazer vezes um percentual, que é o tributo, algo em torno de 4%. Tá? Um tributo considerado puxado, sim, e tem uma discussão de estado para estado, se é proporcional, se não é, isenções, não vamos entrar no mérito aqui, porque cada estado tem a sua legislação própria, tá bom? Olha só, quando eu falo de inventário, então, 60 dias é o prazo para fazer sem multa. Até 180 dias a multa é X. A partir de 180 dias a multa ainda é maior. Eu consigo fazer um inventário no Brasil, que é um procedimento para pagar as dívidas. O morto, o falecido, não pode deixar bens já passar para os herdeiros. O patrimônio do morto, do falecido, tem que pagar dívidas. O que sobrar vai ser dividido entre os herdeiros. Quem é casado ou casada é meeiro. Meeiro. 50% fica para ela ou para ele. Salvo exceção se o regime de casamento for de separação total de bens. Ou ainda, se os bens forem adquiridos antes da constância do casamento, no que diz respeito ao regime automático. Inventário, divórcio, a partilha de bens, tem tudo a ver com o regime de casamento. Nós temos 4 no Brasil. Parcial de bens, que é o regime automático, após a constância do casamento que for adquirida dos dois, salvo se vem de origem, de herança ou doação. O que cada um tinha antes do casamento continua sendo bens autônomos, cada um tem o que é seu. E existem os regimes que eu posso pactuar. Separação total, união universal, regime de separação final nos aquestos. Esses regimes não são automáticos, eu vou ter que fazer um pacto antinupcial para que eu possa usar esse regime. Isso vai influenciar no inventário, sempre. Por isso tem que ser feita uma análise com muito cuidado para não errar os cálculos, né? Outro detalhe importante, você pode fazer um inventário do seu falecido, do seu parente, no cartório, não pode ter litígio, não pode ter incapaz, não pode ter menor e não pode ter testamento. Lembra testamento? Desejo de última vontade? Não pode ter. Se tiver, vai ter que fazer no judiciário. O judiciário, ele sempre está de portas abertas, princípio constitucional, direito de petição. Ele não pode negar serviço. Então não sou obrigado a passar no cartório para depois ir para o judiciário. Se eu quiser, eu vou direto no judiciário. Lado bom do cartório, é muito rápido, mas o custo é maior. Já no judiciário, muitas vezes o custo é menor e no judiciário, lembrando, ele é mais moroso, mas talvez eu seja obrigado a utilizar o judiciário porque tem menor, tem incapaz, tem litígio. Então eu sou, na verdade, de certa forma, forçado a utilizar o judiciário. Lembra você que lá no cartório também posso pedir justiça gratuita, né? E no judiciário também. Lá no cartório eu faço via requerimento. É possível também. Para fazer um inventário no Brasil, não posso fazer no juizado especial civil, não é possível, e precisa ter um advogado de confiança, tanto para o procedimento do cartório, como para o procedimento lá no judiciário. Lembra você que o escrevente do cartório não pode ficar indicando advogado não, hein? O escrevente, quando faz isso, ele pode sim concorrer em até crime, não pode fazer isso. Pode ter reclamação na corregedoria e pode o oficial de cartório, como se fosse um dono, né, que recebeu o cartório por delegação do Tribunal de Justiça, ele pode dispensar o escrevente por justa causa. Não existe isso, o escrevente ficar indicando advogado para ficar dividindo meio a meio. O escrevente tem uma função, e uma função que inclusive é incompatível com a advocacia. Então cuidado com isso, não seja enganado por escrevente não. Por escrevente, por advogado, por ninguém, né? Então cuidado. Vamos lá, outro detalhe importante também queria falar com você, hein? O inventário, ele tem que ser feito quando existem bens. Quando não tem bens, eu posso fazer um inventário negativo. Ou ainda, se não tem bens, mas tem um dinheiro, sabe um dinheirinho na poupança, assim, o falecido deixou?
você não faz inventário. Talvez a melhor alternativa seja alvará judicial, porque é um bem de baixo valor. Então fique atento, pode ser aí uma saída para não precisar fazer um inventário. Qual que é a importância do inventário? O inventário tem o objetivo de quitar os débitos, mas também o inventário tem o objetivo de quitar os débitos, as dívidas, né, do falecido, mas também tem o objetivo de dividir, partilhar os bens para os meeiros, herdeiros, e regularizar a propriedade desses bens. Se você fez um inventário de um ente querido, vai registrar, hein? Se o inventário judicial, o final dele é o formal de partilha. O inventário no cartório é a escritura pública. Esses documentos, se você não gera publicidade, não vai valer muita coisa, hein? Leva no cartório de registro de imóveis, quando eu falo de imóvel, e registra. Porque aí você registrando no formal de partilha ou a escritura pública, você passa a ser proprietário ou coproprietário. Esse imóvel está regular. Fique atento. Um abraço e até a próxima.